Fala pessoal, professor Marcos aqui hoje falando sobre engenharia civil, sobre teoria das estruturas ou estática das estruturas ou outros nomes que possa receber aí em diferentes instituições. Eu sou professor dessa área no curso de graduação em engenharia civil. Hoje eu trago um vídeo para auxiliar os meus alunos de graduação em como calcular uma viga hiperestática utilizando o método dos deslocamentos, especialmente quando nós temos uma estrutura hiperestática com um momento aplicado fora dos apoios, é um momento no meio do vão ou em qualquer parte do vão. Essa questão está no trabalho deles de hiperestática e eu estou deixando esse vídeo aqui no YouTube porque pode auxiliar alunos de outras instituições a compreender melhor o método dos deslocamentos, a leitura de planilhas, de tabelas de momentos, entre outros. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Pessoal, como eu disse para vocês, é importante aqui no método dos deslocamentos, no cálculo de hiperestática, você seguir um roteiro de cálculo. O primeiro ponto que você faz é calcular o grau de hiperestaticidade da estrutura para determinar qual a melhor forma de solucionar. Normalmente, quando nós temos um grau de hiperestaticidade 1, pode-se optar pelo método das forças. O 2, talvez maior do que isso, método dos deslocamentos, processo de Cross, mas aqui nós temos um grau de estaticidade, já vocês verão. Não seria difícil resolver essa questão pelo método das forças, mas nós vamos fazê-la pelo método dos deslocamentos. Primeiro caso, então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é calcular o grau de hiperestaticidade. No cálculo do grau de hiperestaticidade, nós temos uma fórmula boa e velha conhecida nossa, que é que o grau de hiperestaticidade é o número de reações menos o número de equações de equilíbrio. Quando nós buscamos o número de reações de apoio, nós percebemos que esse primeiro apoio é um apoio de terceiro gênero, ou seja, ele gera 3 reações de apoio. Esse seguinte é um apoio de segundo gênero, 2 reações de apoio. E o último, também de segundo gênero, 2 reações de apoio. Já quanto às equações de equilíbrio, aqui nós não percebemos a estrutura, a existência de rótulos. Então nós inicialmente não temos estruturas adicionais. Temos apenas as 3 equações de equilíbrio fundamentais da estática. Somatório de forças em x, em y e em momento, que ambas devem ser igual a 0. Dessa fórmula, no cálculo do grau de estaticidade, o que nós teremos? Que o grau de estaticidade será 3 mais 2 mais 2 menos 3, que é o número de equações de equilíbrio. Se eu observar, eu posso cortar esse 3 com esse 3 e eu terei que o meu grau de estaticidade é igual a 4. Normalmente seria muito difícil calcular uma estrutura com grau de hiperestaticidade 4 utilizando o método das forças. Como eu tenho 3 apoios, esses 3 apoios eles têm reações em x, eu conseguiria eliminar os 3 sem impactar na nossa conta. Então, de certa forma, eu teria que eliminar apenas uma reação de verdade para fazer pelo método das forças. Posteriormente, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, tiver um número significativo de pedidos para que eu faça isso, eu faço aqui para vocês, tá bom? O próximo passo, portanto, é calcular definir o nosso ponto de engastamento. Qual que será o nosso nó? O nó é onde eu coloco aquela chapa no método dos deslocamentos, que ela vai servir como um engaste duplo. É como se eu soldasse uma viga na outra. Elimino o apoio e soldo uma viga na outra, criando um engaste duplo. Como que seria isso? Deixe-me pegar aqui, olha,
vou pelo método mais fácil, vou colocar essa chapinha bem aqui, ó, no apoio B. Deixe-me nomear os apoios para ficar mais fácil. Eu tenho apoio A, apoio B e apoio C. Bem aqui no apoio B eu coloquei uma chapa. Essa chapa ela vai ser como equivalente a uma solda. Quando eu tenho uma solda, é como se eu engastasse essa minha estrutura da esquerda e é como se eu engastasse ao mesmo tempo a minha estrutura da direita. Certo? Deixa eu só melhorar isso aqui. É um engaste, então é como se eu engastasse também a minha estrutura da direita. Ou seja, eu tenho um engaste duplo. Isso aqui funciona como um engaste duplo. É como se eu trocasse o meu apoio por um engaste do lado esquerdo e um engaste do lado direito. Posteriormente, nós vamos efetuar um giro aqui, quando chegar na parte de momentos auxiliares, cálculo dos momentos auxiliares. Mas vai ser daqui a pouquinho, ok? Definido o nó ou os nós, chega a hora de calcular os momentos no sistema principal, SP, ou E0. O sistema principal é o sistema que tem as cargas reais. Eu já deixei aqui embaixo para nós desenhada essa estrutura. Percebam que eu já peguei esse nó, dividi ele em dois engastes. Vou deixar aqui em vermelho para vocês esses dois engastes. Percebam aqui, já deixei eles separados, dividi em duas estruturas, perfeito? O que eu faço agora? Agora eu vou olhar quais são as cargas que realmente estão atuando nessa estrutura. Primeiro eu vou olhar quais são os pontos, né? Ponto A, ponto B e ponto C. Apoio A, B e C. É o momento de eu olhar quais são as cargas que realmente estão atuando nela. Aqui, na viga AB, eu tenho uma carga triangular. Essa carga triangular, ela vale 100, né? O Q é de 100 kN, certo? 100 kN por metro, melhor dizendo, né? 100 kN por metro, enquanto na barra BC eu tenho um momento aplicado de 300 kN, agora sim, kN-metro, no meio do vão. Lembrando que o comprimento dessas vigas, de ambas as vigas, é 4 metros, perfeito? E que a distância entre os apoios e o momento aplicado, ela é de exatos 2 metros, perfeito? 2 metros para cada lado. Bacana. Sabendo isso, o que eu faço agora? O que nós temos que fazer é calcular os momentos. Mas já é uma estrutura hiperestática e nós teríamos que eliminar vínculos para achar isso aqui. É por isso que nós vamos olhar para as tabelas. Tabelas de engastamento, perfeito. A primeira tabela que eu vou olhar é a tabela do professor Zumaeta. Vou olhar aqui para a tabela do professor Zumaeta, por quê? Porque a tabela do professor Zumaeta já traz algumas informações importantes. Primeiro, a convenção de sinais, que o anti-horário é positivo e o horário é negativo. E na tabela dele, ele representa como que esses momentos ficarão na sua estrutura definitiva. O problema é que só tem 8 casos, 8 tipos de cargas. Uma carga distribuída, 2 cargas pontuais, um caso de temperatura, 2 cargas triangulares, que é uma com o Q no lado A e a outra com o Q no lado B, e 2 de momento, uma com o momento no apoio B, outra com o momento no apoio A. Então, essa tabela não vai nos servir para a viga BC, mas ela já nos ajuda na viga AB. Aqui na viga AB, nós temos uma carga. Voltando só para vocês reverem a viga AB. A viga B é uma viga bi-engastada com carga triangular com o Q no lado B.
Aqui na linha 5 nós temos isso. O Q no lado B, viga bem gastada, primeira coluna. Quando eu tenho esse caso, o momento em A é QL ao quadrado sobre 30 e em B, menos QL ao quadrado sobre 20. Vou trazer essas equações para cá. QL ao quadrado sobre 30, já positivo, e menos QL ao quadrado sobre 20, já negativo. Para fazer o cálculo aqui é fácil. Pega a calculadora, né? No caso, o Q vale 100, vezes a distância, que é 4 ao quadrado, tudo isso dividido para 30. Do outro lado, nós teremos menos 100 vezes 4 ao quadrado, tudo isso dividido para 20. Colocando na calculadora, o que eu tenho? 100 vezes 4 ao quadrado vai dar 1.600. Por que eu parei aqui? Porque a parte de cima é igual. Então, eu pego 1.600 dividido para 30, eu vou ter 53,333 kN metro. Quando eu olhar para o outro lado, o que eu vou ter? Eu sei que o 100 é negativo, então vai dar menos 1.600 dividido para 20. Isso aqui vai dar menos 80 kN metro. Perfeito? Encontramos os momentos causados pela carga triangular em AB, na viga AB da estrutura principal. Lembrando, a estrutura principal é a nossa estrutura zero. Perfeito? É a nossa estrutura zero. Ainda a viga BC faz parte da nossa estrutura principal, que é a zero, que é com as cargas reais. Eu tenho aqui uma carga-momento aplicada. Nesse caso, eu vou ter que olhar na tabela do professor Libânio, da USP. É a tabela 3.2a, de momentos de engastamento perfeito, disponível no site da USP. E é o caso 15. No caso 15, nós temos um momento aplicado no sentido horário, certo? Esse M, vocês podem perceber que ele já está indicado no horário, então o valor que tiver no horário entra como positivo e o valor que tiver no anti-horário entra como negativo. Professor, está ao contrário da convenção de sinais. Sim, mas aqui por essa tabela, esse M, se ele estiver no horário, ele entra como positivo, e esse M, se ele estiver no anti-horário, ele entra como negativo. Eu tenho que observar aqui que a primeira coluna é para o caso apoiado engastado. Se nós olharmos o nosso caso, nós temos o contrário, que é o engaste depois do apoio. Nós temos o caso engaste e depois engaste apoio. Então eu tenho que olhar na terceira coluna, que na verdade é a quarta, né? Então aqui, a primeira coluna é para o engaste, quando o engaste vem depois do apoio. Essa segunda é para o engaste à esquerda, quando é biengastada. A terceira é para o engaste à direita, quando é biengastada. E a quarta é para o engaste à esquerda, quando é engastada apoiada. Então, vou levar essa fórmula lá para a nossa folha de cálculo. E nós teremos que o momento em B aqui, ele vai ser o momento dividido por 2L ao quadrado, certo? Tudo isso multiplicado por 3 vezes B ao quadrado menos L ao quadrado. Então, nós temos que esse momento aqui, ele entra da forma que está, ele entra como 300 kN, dividido para 2 vezes L ao quadrado, que vai dar 4 ao quadrado, multiplicado por 3 vezes. Qual que é a distância B? A distância B é a distância da carga até o apoio B, que no caso é esse lado aqui, vezes 2 ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Professor, se os dois lados eram 2, tanto faz. É verdade. Só que se não tivesse no meio do vão, aí sim, faria toda a diferença. Ok? Feito isso aqui, nós podemos jogar na calculadora.
Vamos jogar aqui na calculadora para saber quanto vale esse apoio B da viga BC. Vou jogar aqui, inclusive vou jogar direto, tá? Vou jogar aqui 300 dividido por 2 vezes 4 ao quadrado. Coloquei 2 parênteses, porque eu não tenho dó de parênteses, tá? Tudo isso multiplicado por quem? Por 3 vezes 2 ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Ao fazer isso, eu encontro que o valor do meu momento no ponto B, no engaste B da viga BC, é menos 37,5 kNm. Professor, e o apoio C? Por que ele não aparecia lá na tabela? É porque esse tipo de apoio, ele não gera reação momento. O que nós estamos calculando aqui são as reações de momento nesses engastes. Esse apoio ele não gera reação de momento, então vale 0. Só para destacar as nossas respostas, eu vou colocar aqui em vermelho. Momento em A, causado pela estrutura 0. Momento em B, na viga B, causado pela estrutura 0. Momento em B, da viga BC, causado pela estrutura 0. E momento em C, causado pela estrutura 0. Feito isso, o que eu faço? Vou calcular a estrutura auxiliar. Vamos subir lá em cima só para a gente continuar? Bonitinho, igual eu estava fazendo. Agora chegou o momento do cálculo de momentos nos sistemas auxiliares. No caso, eu só tenho um sistema auxiliar, que é o nosso nó 1. Lembrando que o nó 1, para nós, é o conjunto desses dois engastes aqui que eu vou deixar em vermelho. Tá? Esse aqui é o nosso nó 1. Nesse nó 1, lembrando que ele era uma chapa. Aliás, ele é uma chapa, certo? E essa chapa, eu vou aplicar um giro nela. Eu vou girar ela no valor de 1 radiano, certo? Esse giro que eu vou fazer. O que vai acontecer com essa estrutura? A estrutura que estava retinha aqui em laranja, ela vai passar para essa situação em vermelho aqui, ó. Ela vai passar a estar rotacionada e o valor dessa rotação é a que nós acabamos de falar, que é a rotação de 1 radiano. Professor, por que 1 radiano? Porque isso aqui é carga unitária e nós convencionamos, e a unidade de medida é radianos. Então, 1 radiano. Perfeito? Ok. Feito isso aqui, nós temos que analisar como que ela vai funcionar na minha estrutura. Aqui do lado AB, ele vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai ficar com a rotação dessa forma. E no lado BC, aqui. Certo? Professor, não estou entendendo. Olha só, a rotação na estrutura AB, ela está do lado direito da estrutura, e na BC ela está do lado esquerdo da estrutura, e ambas valem 1. Lembrando que os nossos apoios, apoio A e apoio B e apoio C. Aqui, esse é o meu sistema auxiliar 1, que eu chamo de estrutura 1, E1. Aqui no E1 eu vou calcular os momentos de E1. Utilizando agora, vou voltar para a planilha da tabela do professor Zumaeta, que ele trabalha com linhas e colunas aqui. Nosso primeiro caso é uma viga bem engastada com o giro do lado direito. É o caso da nossa linha 1 com a coluna 2. E nós podemos perceber aqui que a fórmula é 2EI vezes θ dividido por LAB. Se eu levar lá na tabela do professor Libani, eu vou descer aqui um pouquinho, lá para a tabela 3.2b, momentos de engastamento perfeito, com esse giro, que está nas linhas 30 e 31. Sempre tendo cuidado com essa linha 31 aqui, porque aqui ela inverteu o lado do giro, tá? Então, como nós giramos no anti-horário,
e essa daqui está com um giro no horário, se nós formos utilizar ela, nós temos que inverter os sinais, perfeito? Então vamos aqui para o caso linha 30, o giro do lado direito em uma estrutura biengastada. O que nós teremos? 2α. Professor, mas não tinha alfa naquela do professor Zumaeta. Verdade, tinha θ. Isso aqui é para falar daquela rotação angular, daquela rotação unitária de 1. Perfeito? Vezes a inércia, vezes o módulo de elasticidade, que isso aqui, o EI, chama-se rigidez, tudo isso dividido por L. Eu vou preferir utilizar aqui a metodologia do professor Libânio, que eu tenho que do lado esquerdo é 2α EI sobre L, vou trazer aqui para vocês, 2α vezes EI e o 2α dividido por L. O que é importante? Por que eu trouxe a metodologia do professor Libânio aqui? Porque eu prefiro que esse EI ele já esteja separado. É importante, esse alfa aqui, ele é esse 1 radiano que nós já aplicamos. Então ele vale 1, certo? Uma vez que ele vale 1, eu posso cortar ele da operação sem atrapalhar em nada. Nos meus exercícios, eu não dei o valor da rigidez, que é o módulo de elasticidade vezes a inércia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha rigidez de 1. Vou falar que ela é igual a 1 também. Dessa forma, eu consigo cortar ela. No momento que eu corto ela aqui, o que me sobra? 2 sobre L. Eu posso cortar o alfa e I para calcular o meu momento causado por esse giro unitário no nó. Dessa forma, como que eu calculo o momento? 2 sobre o comprimento aqui é 4, o momento vai dar 0,5. Perfeito? Do lado direito, o que nós teremos? 4α I sobre L. Eu vou levar apenas o 4 sobre L. Ou seja, 4 sobre L, ou seja, 4 dividido para 4, que é igual a 1. Calculei o momento causado por esse giro unitário. Agora eu olho para a minha segunda estrutura. Na segunda estrutura eu tenho um caso onde o meu apoio, o meu engaste está à esquerda, o giro foi aplicado aqui à esquerda e o apoio está à direita. Quando eu observo essa estrutura aqui, na linha 30 ele não funciona. Então eu tenho que olhar para a linha 31. E a linha 31 traz que é menos 3α sobre L. Só que observem bem, peço para vocês observarem bem aqui, ó. Eu quero que vocês observem aqui, esse ponto. Que o alfa aqui está para o outro lado. Uma vez que o alfa está para o outro lado, eu preciso inverter esse sinal. Aqui está menos 3α sobre L vezes a rigidez. Portanto, para nós, uma vez que nós não invertemos o giro, ele vai ficar 3 sobre L. Apenas 3 sobre L. 3 sobre L, que nesse caso vai ser 3 sobre 4, que é igual a 0,75 positivo. Lembrando que o apoio C, ele não tem reação de momento, portanto, o momento é igual a 0. E aí nós concluímos o sistema auxiliar 1 com momento em A de 0,5, momento em B na barra BC1, momento em B na barra BC, aliás, momento em B na barra B1, momento em B na barra BC 0,75 e momento em C igual a 0. Feito isso aqui, eu volto lá na minha base e agora nós passaremos para o somatório dos momentos em torno dos nós. Para quem não estiver habituado com esse termo, isso aqui é o que nós chamamos carinhosamente do cálculo
dos betas. Cálculo dos betas. Perfeito? Aqui nós vamos calcular o beta 1, 0. Ok? Eu estou até descendo aqui. Aqui nós vamos calcular o beta 1, 0. Quem que é o beta 1, 0? É o somatório de momentos em torno do nó 1, causado pela estrutura 0. Ok? É o somatório de momentos em torno do nó 1 causado pela estrutura 0. Quem que é o nó 1? O nó 1 é esses dois engastes aqui que estão substituindo aquela placa rígida que nós inserimos. Perfeito? Então, o que nos interessa aqui é olhar para a estrutura 0 e olhar para a estrutura 1 e ver quais eram os momentos em torno desses dois pontos. Ok? Porque é só eles que vão sofrer alteração. Quando nós olhamos para a estrutura principal, que é a estrutura 0, nós vemos que no ponto B o momento era de menos 80. Basta eu trazer ele para cá, ó, menos 80. No B da barra BC era menos 37,5. Então eu trago para cá menos 37,5. O que eu tenho que fazer, professor? Para achar o beta 1, 0 é justamente somar esses dois. Eu vou somar esses dois. Perfeito? Vou colocar um mais aqui, ó. Vou somar esses dois e eu vou ter o beta 1, 0. Então, o beta 1, 0, ele é igual a menos 80 mais quem? Mais menos 37,5. Opa, ficou 375. 37,5. Isso aqui vai dar menos 117 menos, mantenha o sinal, tá? Menos 117,5 quilonewtons metro. Perfeito? Agora é o momento da gente olhar na estrutura auxiliar. Na estrutura auxiliar nós temos 1 e 0,75. Ambos positivos. 1 e 0,75. Eu faço a soma desses dois e o beta 1 vai ser 1,75. Só somar, nada mais do que isso. Somou, tá resolvido. Encontramos o beta 1, 0 e o beta 1. Lembrando que em todos os casos que nós fizemos, o apoio C, ele deu momento igual a 0. E se nós olharmos pela estrutura 1, o momento no ponto A foi de 53,333 e na estrutura auxiliar 1, na estrutura principal foi 53,333, na estrutura auxiliar foi de 0,5. Mas o que nos importa aqui é o cálculo dos betas e nós já fizemos. O que eu faço após o cálculo dos betas? Depois do cálculo dos betas, nós vamos passar para a equação da compatibilidade. Professor, como assim a equação da compatibilidade? A equação da compatibilidade eu vou agora pensar em qual que é o carregamento real. Como assim, professor, qual que é o carregamento real? Nós tivemos o quê? Nós tivemos, encontramos o beta 1, 0, certo? Que esse é o carregamento real para aquela estrutura, só que nós sabemos que aquela estrutura não era separada, ela era junta. E uma vez que ela era junta, eu preciso somar ela com aquela rotação. Então eu tenho que pegar o beta 1, 0 e somar com o beta 1. Mas só com o beta 1? Não, porque o beta 1 ele foi causado por uma carga unitária. A gente não sabe de quanto exatamente foi aquela rotação. Então, nós multiplicaremos isso aqui por alfa, ok? E o resultado disso aqui tem que ser igual a 0, porque a estrutura precisa estar equilibrada. O beta 1, ele vale menos 117,5. O beta 1, 0 vale 1,75.
certo? E o alfa é o que nós estamos tentando calcular. Dessa forma, o alfa vai ser 117,5 dividido por 1,75, que vai dar, trazendo para a calculadora, 117,5 dividido para 1,75, que deu 67,143. Eu vou arredondar em 3 casas, tá? 67,143 radianos, ok? Calculei, então, fiz a minha equação da continuidade para garantir que aquela estrutura junta, ao juntar agora eu vou ter uma continuidade para que continue sendo a mesma estrutura no final das contas. Depois que eu calculei essa continuidade, depois que eu calculei o alfa, que eu posso chamar na verdade, posso dizer que eu calculei ou o alfa ou o θ, fica a critério de vocês, ou o alfa ou o θ, vou deixar a critério de vocês, eu passo para o cálculo dos momentos finais. Finalmente, professor, os momentos finais. Não é bem os momentos finais da aula, mas já é um grande avanço. No cálculo de momentos finais, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa estrutura novamente, né? E agora eu vou juntar tudo. Agora o professor vai juntar tudo. Lembrando que aqui é a estrutura apoio A, apoio B, apoio B, apoio C. Eu tenho aqui o momento, eu já tenho aqueles momentos que eu deixei ali em cima, os 53,33 e tal, e eu tenho que fazer o cálculo dos momentos finais. Eu vou fazer o cálculo dos momentos finais em A, eu vou fazer o cálculo dos momentos finais em B, olhando pela viga AB, eu vou fazer o cálculo dos momentos finais em B, olhando para a viga BC, e eu vou fazer o cálculo dos momentos finais no apoio C da viga BC. Como que nós calculamos isso? Os momentos finais de A vai ser os momentos de A da estrutura 0 somado com os momentos de A da estrutura 1 vezes o alfa. Então, os momentos finais de A, os momentos finais, então, no ponto A vai ser o momento final da estrutura 0, que vale 53,333, mais o momento em A causado na estrutura 1, que vale 0,5, multiplicado pelo θ, que vale, ou pelo alfa, que vale 67,143. 143. Trazendo isso para a calculadora, o que nós temos? 53,333 mais 0,5 vezes 67,143. Isso vai dar momentos finais. Momento final no ponto A de 86,9. 86,9 kN metro. Quem que eu vou fazer agora? Momento final em B, olhando pela viga AB. Vai ser quem? Momento B causado na estrutura 0, mais o momento em B causado na estrutura 1, certo? Vezes o alfa. Quanto que vai ser isso? Momento final em B vai ser menos 80 mais 1 vezes 67,143. Isso aqui, jogado na calculadora, vai dar menos 80 mais 67,143, que deu momento final em B. Aqui eu ainda vou ter que somar, tá? Deu menos 12,857. Menos 12,857.
12,857. Então, nós já encontramos o momento final em B. Só que, professor, você não falou que tem que somar? Tenho, porque essa estrutura originalmente era um apoio de segundo gênero e não existe momento ali. Então, o somatório do momento dos dois lados tem que anular e tem que dar igual a zero. Então, eu vou fazer aqui agora do outro lado. Somatório de momento final em B. Agora, olhando pela viga BC, que vai ser o momento em B causado pela estrutura 0, mais o momento em B causado pela estrutura 1 vezes o ângulo alfa, que vai dar, aqui eu tinha menos 37,5 e agora eu tenho mais 0,75 vezes 67,143. Momento final em B, portanto, vai dar menos 37,5 mais 0,75 vezes 67,143, que deu 12,857. Positivo. Espera. 12, justamente. 12,857 positivo. Ou seja, esses dois se anulam e dá zero. E os momentos finais em C? Gente, deu zero o tempo todo. Isso aqui é zero, indiscutível, 0, 0, 0, 0. Perfeito? Legal. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos voltar lá em cima. Vamos destacar essas respostas primeiro? Destacando as respostas, nós temos momento final em A, não gostei da cor, vamos deixar um vermelhinho. Momento final em A, são laranja, né? 86,9, momento final em B, menos 12,857 ou 12,857. Resumindo, o momento final em B seria zero, deveria ser zero. O somatório para estar em equilíbrio é zero, perfeito? E no ponto C também igual a zero. Bacana? Isso é a continuidade. Continuando aqui, vamos voltar lá em cima e ver qual que é o último passo, já que nós não vamos traçar os diagramas. O último passo é o cálculo das reações de apoio. Para calcular as reações de apoio, eu vou pegar todas essas informações que eu tenho até agora, eu vou até copiar essa estrutura ali para baixo, peço perdão. Deixa eu copiar essa estrutura ali para baixo, certo? Vou levar inclusive com os nomes dos apoios. E agora nós vamos calcular os momentos finais. Perfeito? Os momentos finais não, agora nós vamos calcular as reações. Lembrando que para o cálculo das reações, esses apoios aqui, ó, eles não nos interessam, basta nós deixarmos o diagrama de corpo livre, ok? Basta nós deixarmos o diagrama de corpo livre. O que nós temos aqui? Primeiro, no ponto A, nós temos um momento positivo de 86,9. Uma vez que esse momento é positivo, significa que ele é anti-horário. Sai daqui. Eu tenho um momento que ele está no anti-horário, no valor de 86,9. No ponto B, nós temos um momento negativo. Negativo significa que ele está no horário. Horário, e ele vai ser no valor de 12,857. 857. No ponto B, olhando pela viga BC, eu já tenho ele positivo. Ou seja, ele está no anti-horário. Percebam, é o mesmo momento. É o exato mesmo momento. 12,857. Ele deu positivo, né? Positivo, 12,857. E por fim, no ponto C, o momento é
zero, não tem reação momento. Então nem precisava ter colocado, porque aqui não existe reação momento. O que falta a gente calcular agora? As reações de apoio causadas nessas estruturas. Agora que nós já informamos as reações de momento que nós encontramos aqui na viga B e na viga BC, o que nós temos que fazer? Encontrar os momentos, encontrar as reações causadas tanto pelas cargas aplicadas à estrutura quanto pelas reações de momento que nós já encontramos. Ou seja, nós precisaremos lembrar que bem aqui na viga AB existe uma carga triangular aplicada. Essa carga triangular vai gerar uma força resultante, que eu vou chamar de FR, certo? Essa força resultante, ela vale a área desse triângulo, que no caso vai ser Q vezes L sobre 2. Essa força resultante, portanto, vai ser 100 vezes 4 sobre 2. Essa força resultante é de 200 kN. Legal. Então, eu já posso antecipar e trocar essa carga triangular por uma carga pontual para facilitar os nossos cálculos, certo? Eu vou trocar essa carga triangular por uma carga pontual no valor de 200 kN. Legal? Só que é importante eu lembrar também que aqui agora vai existir uma distância, beleza? E essa distância x aqui, ela vai ser de 2/3 de L. 2/3 de L vai ser 2 sobre 3 vezes 4, que vai dar 2,667 metros. Sobrando para o outro lado, 1,333 metros. Beleza? E a partir daqui eu vou calcular as minhas reações. Lembrando que aqui, o que acontece? Eu vou ter uma reação VA causada pela carga zero, pela carga triangular, certo? Essa reação vai ser como? Vai ser aquele 200 vezes a distância B, que é 1,333, dividido pelo total, que é 4. Isso aqui vai nos render uma carga de 200 vezes 1,333, certo? Tudo isso dividido para 4, que vai dar 66,65 kN. Beleza. Encontrei a dessa carga triangular. Beleza, professor, encontramos então a reação vertical em A, correto? Ainda não, porque nós utilizamos até agora a carga triangular, certo? Nós utilizamos só a carga triangular. Falta quem? Falta eu utilizar o momento aplicado em A e falta eu utilizar o momento aplicado em B. Então, o que acontece? Cada um desses momentos vai gerar reação vertical aqui no ponto A, certo? Então, eu vou ter outra reação, essa daqui, que vai ser causada pelos 86,9, e eu vou ter mais uma reação, que eu vou colocar aqui de verde, que ela vai ser causada pelo momento no horário de 12,857. Beleza? Então eu vou ter essas reações de momento. E como que eu calculo essas? Isostática, galera. Só utilizar isostática. O que eu tenho? O momento, eu quero saber quanto que vale VA aqui. Então eu vou usar somatório de momento em B. Certo? Somatório de momento em B vai entrar quem? Agora eu desprezo a existência desses 200 kN. Esqueço que ele existe. Beleza? Quem que vai? Eu estou olhando simples
e unicamente para o 86,9. O 86,9 vai entrar positivo, porque ele está no anti-horário, e o VA, se eu estou olhando no ponto B, ele vai entrar causando momento no sentido horário. Uma vez que ele entra no sentido horário, ele entra como negativo, menos VA vezes 4, certo? Isso aqui vai gerar o que, então, para a gente? E tudo isso, lembrando, é igual a zero, né? Então, isso aqui vai nos gerar que o VA, ele vale. O VA, portanto, ele vai valer. Eu vou pegar esse VA que está negativo, vou passar para o outro lado, vai me sobrar o quê? Que o VA é igual a 86,9 dividido para 4. 86,9 dividido para 4, 86,9 dividido para 4, vai dar 21,725. 21,725. Lembrando, novamente deu positivo, certo? E agora nós vamos calcular a reação de apoio em A causada pelo momento de 12,857. Vai ser a mesma coisa, só que eu vou adiantar, ó, pessoal. VB vai ser esse momento aqui, ele já entra como negativo, porque ele está no horário. Vai ser menos 12,857 dividido para 4, que é o L. Basicamente, eu posso resumir que a reação A ou a reação B causada por um momento aplicado é justamente o momento aplicado dividido pela distância L, ok? Isso em qualquer parte da estrutura, porque a gente não está falando de reação-momento, mas de reação vertical, perfeito? Isso aqui vai gerar, então, que VB não, é VA. Isso aqui vai nos gerar que o nosso VA... Pessoal, o que eu posso concluir daqui? É que o momento aplicado, ele vai gerar como reação vertical, a reação vertical de um momento aplicado, ele vai ser igual ao momento aplicado dividido por L. Dessa forma, eu já posso simplificar. O VA causado pelaquela carga de 12,875, lembrando que está no horário, ele é negativo, menos 12,875, dividido pelo comprimento da viga, que é 4. Ou seja, a minha reação vai ser de menos 12,875 dividido para 4. A reação que o momento final em B da viga AB vai causar no ponto A é de menos 3,219. VA é de menos 3,219. Perfeito? Beleza. Agora que eu encontrei isso aqui, pessoal, basta eu somar tudo. Professor, mas está uma zona, eu não estou conseguindo entender nada. Bacana, então vamos melhorar isso aqui, pessoal. Vou pegar aqui esse azulzinho. Eu tenho um VA de menos 3,215, eu tenho um VA de 21,725 e eu tenho um VA de 66,65. O que eu faço? Basta eu somar isso tudo. Então, o que eu terei é que o VA, VA é igual a 66,65 mais 21,725 menos 3,219. O VA, portanto, vale 66,65 mais 21,725 menos 3,219. 85. Nós temos que o VA, feita essa conta, então nós temos que o VA vale 85,156 kN. Professor, preciso fazer mais alguma coisa no VA?
Não, esse é o VA definitivo. Perfeito? 85,156. Professor, preciso colocar 3 casas decimais? No meu caso aqui, com os meus alunos, eu estou cobrando apenas 2 casas decimais, tá? 85, 85,156. VA, portanto, 85,156. Bacana. O que eu tenho que fazer agora? VB. E aí é o mesmo processo, certo? Vou pegar agora o nosso VB. Como que eu vou calcular o meu VB aqui agora, pessoal? Vou fazer o mesmo processo. Só que agora eu vou ser mais prático, certo? Eu já vou pegar aqui, ó. Vamos agora então para o cálculo das reações de apoio na estrutura hiperestática. Para fazer esse cálculo, nós precisamos vir aqui nesse diagrama de corpo livre e preencher os momentos e as cargas reais aplicadas nessa estrutura. Aqui no apoio A, nós temos um momento positivo de 86,9 kN. No apoio B, nós temos uma reação momento negativa de 12,857 kN. Esses dois são reações momento no engaste. Além disso, nós temos da estrutura original, nós temos uma carga triangular de 100 kN aplicadas ao longo da estrutura. Já na barra BC, no ponto B, que é onde nós tínhamos o nó, o engaste gerou uma reação momento de 12,857 positivo, certo? E no meio do vão havia uma carga momento de 300 kN aplicada. Aqui, para calcular as reações de apoio, há várias formas. Eu vou mostrar 2 para vocês. Uma que eu calculo as reações verticais em cada ponto, utilizando todas essas cargas, e outra que eu faço carga por carga. Vou começar utilizando todas as cargas. Se eu utilizar todas as cargas e quiser descobrir o valor da reação vertical em A, o que eu preciso fazer aqui é fazer o somatório de momento no ponto B. E o somatório de momento no ponto B tem que ser igual a 0, lembrando que anti-horário é positivo. Pois bem, se eu olhar no ponto B, quem gera momento para minha estrutura? Eu tenho o 86,9, que é anti-horário, então ele entra positivo. 86,9. Eu tenho a carga triangular que vai gerar momento, certo? Ela vai gerar momento em relação ao ponto B no anti-horário, portanto, positivo, certo? E ela vai gerar momento aqui com a resultante a 2/3 do ponto A e 1/3 do ponto B, certo? Nós sabemos que a resultante dessa carga é Q vezes L sobre 2. E que o ponto de aplicação vai ser a 1/3 de L. Então, vezes 1/3 de L. Bacana? Em outras palavras, eu poderia dizer aqui que isso aqui é QL ao quadrado sobre 6. Existem tabelas que têm o valor dessas reações, mas isso aqui é isostática. Tecnicamente, a gente não precisa dela, tá? Eu vou apagar essa parte de cima aqui e vou repor com a reescrita que eu fiz embaixo, ok? Beleza.
Além da carga triangular, quem mais vai gerar momento no ponto B? A carga momento aplicado de 12,857. Lembrando que essa está gerando momento no sentido horário, então negativo, menos 12,857. Além disso, quem que faltou? Justamente o VA. O VA, ele causa momento em B, e como que ele causa momento em B? Ele vai causar momento no sentido horário, portanto negativo, e vai ser VA vezes a distância. Quem que é a distância? 4. Se eu fizer isso aqui, eu vou encontrar o VA direto. Eu vou ter, já vou isolando, ok? Vou pegar esse VA vezes 4 e vou passar para o outro lado, e vai sobrar desse lado esquerdo 86,9 mais 100 vezes 4 ao quadrado sobre 6 menos 12,857, que é igual a VA vezes 4. Dessa forma, o meu VA vai ser o resultado daquela conta, que é... Então, vou colocar aqui na calculadora 86,9 mais 100 vezes 4 ao quadrado dividido por 6 menos 12,857. Isso deu um total de 340,71. Lembrando que esse 4 está multiplicando, passa para o lado de cá, dividindo. O VA, portanto, será dividido para 4, 85,17 quilonewtons. Ok, essa é a primeira forma de calcular, onde eu juntei tudo, certinho? Vou mostrar para vocês uma outra forma de calcular, beleza? Eu vou pegar tudo isso aqui, vou deixar um pouquinho separado para não gerar confusão. Vou pegar isso aqui, vou jogar ali para baixo, certo? E vou mostrar para vocês outra forma de calcular. Vamos fazer agora por partes, certo? Se eu olhar por partes, então, eu vou fazer 3 cálculos, um para cada carga. Vou começar pela carga triangular. A carga triangular, para quem já está acostumado, sabe que ela vai gerar momento no ponto A no valor de QL ao quadrado dividido para 6, e esse total aqui, ele vai ser dividido para 4, que é o comprimento da viga. Dessa forma, eu vou ter 100 vezes 4 ao quadrado dividido para 6, dividido para 4. Eu poderia até já resumir isso aqui e falar que é dividido para 24. Mas vou trazer aqui e nós teremos na calculadora 100 vezes 4 ao quadrado dividido para 6 dividido para 4. Isso aqui deu um total de, em reação de apoio, 66,667 quilonewtons. Se nós olharmos agora para as reações de momento, basta eu pegar essas reações no ponto A, basta eu considerar os sinais dela, do jeito que estão. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o momento dividido pelo comprimento. O momento no ponto A é 86,9. Dividido para 4 vai dar 86,9 dividido para 4 vai dar 21,725. E a última carga aqui, e a minha última carga, que era o momento de menos 12, certo? Porque ele está no sentido horário,
menos 12,857, eu vou colocar aqui menos 12,857 dividido para 4, que vai ser igual a menos 12,857 dividido para 4. Deu menos 3,214. Menos 3,214. Feito essas contas aqui, o que eu faço agora, pessoal? Eu somo tudo. É literalmente isso. Só vou somar tudo, ok? Ao somar tudo, o que eu vou obter? Vou colocar aqui na calculadora. 66,667 mais 21,725 menos 3,214, que deu um total de 85,178. Então, colocando aqui, de 85,178. Se nós compararmos com o outro valor, 85,17. Deu uma diferença ínfima. Deu uma diferença de 1 ponto utilizando duas casas decimais. Mas vocês percebem que é muito próximo. As duas metodologias podem ser utilizadas tranquilamente. O mais usual é nós utilizarmos essa por carga, até para nós utilizarmos mais à frente também em outros processos de cálculo hiperestático. Bacana? Beleza. Encontrei a reação vertical real no ponto A. Chega o momento de olhar para o ponto B. Mas se nós olharmos para o ponto B, ele está tanto na viga B quanto na viga BC. Dessa forma, eu tenho que somar a reação que eu encontrar na viga B, do ponto B, com a reação vertical no ponto B da viga BC. Então, no ponto B, o cálculo ele é mais extenso. Certinho? Para calcular, então, a reação vertical no ponto B, eu vou utilizar a mesma metodologia que eu utilizei por último, que é utilizar carga a carga. A primeira diferença que nós temos em relação ao cálculo anterior é quanto à carga triangular. Porque a carga triangular, ela causa 1/3 do efeito no ponto mais distante e 2/3 no ponto mais próximo, no apoio mais próximo. Dessa forma, eu sei que no ponto B, a carga triangular vai causar o dobro de reação vertical do que no ponto A. Vocês podem utilizar isso pelo método isostático tranquilo e eu já vou fazer direto. 66,667 vezes 2 e eu encontro aqui 133,333. 133,333. Professor, mas deu 334. Eu sei, só que a soma precisa dar 200. Beleza? Eu já arredondei no 7, então eu não arredondo no 4. Beleza. Para os momentos, o que vai acontecer? Agora que inverteu o ponto de observação, que eu estou no ponto B, essa carga, momento, ela vai ter o mesmo valor, só que com o sentido contrário, 21,725. Se você tiver em dúvida por que isso acontece, basta você fazer o somatório de momento no ponto A. E você vai perceber que o VB ele vai estar também como positivo, porque ele vai gerar momento no sentido anti-horário, e você vai ter que inverter o sentido para ele corrigir, não fazer a estrutura girar. Beleza? E a mesma coisa vai acontecer com menos 3,214. Ele vai virar mais 3,214. Fazendo o somatório dessas forças, nós teremos 133,333 mais menos 21,725
0,725. Professor, por que você colocou mais e menos? Só para lembrar que eu estou somando, e aí o valor é negativo, mais 3,214. Isso aqui vai gerar 114,822. 114,822 quilonewtons. Esse é o valor final da reação no ponto B? Não. Por quê? Porque eu preciso fazê-la também no ponto B da barra BC. Indo para a barra BC, eu tenho a reação vertical aqui no ponto B, eu tenho 300 causando momento, esse 300 vai causar momento 300 dividido para 4, esse momento de 300 ele estava no sentido horário, uma vez que o horário é negativo, menos 300 dividido para 4, que vai dar 75, e a carga de 12,857, ela está no anti-horário, portanto positivo, 12,857 dividido para 4, vai dar esse 3,214, 3,214, lembrando do sinal negativo aqui em cima, ó, menos 75, certo? E ao somar isso aqui, o que eu vou ter? Menos 75 mais 3,214, que dá menos 71,786. Menos 71,786. Agora sim, eu calculo a reação real no ponto B. Quem que é essa reação? Esse valor, menos 71,786, mais 114,822, que vai dar um valor de 43,036 kN. Por fim, falta a gente calcular a reação vertical no ponto C. Perfeito? Quem vai causar reação vertical no ponto C? O 300 e o 12,857. Só que agora, como eu investi o ponto de observação, vai ser esses valores, só que com sinais invertidos, mais 75 menos 3,214, que vai dar uma reação vertical no ponto C de 71,786 kN. Dessa forma, nós terminamos o cálculo das reações. Seria interessante para você que está aí tentar traçar o diagrama de esforço cortante, o diagrama de esforço normal e o diagrama de momento fletor dessa estrutura hiperestática. Vocês vão perceber que o somatório das reações momento no nó é igual a zero, porque aquele apoio que existia não tem reação momento, mas que o momento no ponto B, quando você traçar o diagrama, ele não é zero. Perfeito? Ele até traria um caso ali onde eu precisaria de armadura positiva, se fosse uma viga ou uma laje de concreto. Muito bem, por hoje é isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo tenha ajudado a esclarecer como utilizar as tabelas e como calcular uma viga hiperestática pelo método dos deslocamentos. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha com os colegas, se inscreve no canal e até a próxima. Fui!